Tá quente, né, amiguinho? O sistema diz: sistemas ecológicos e coletivos de refrigeração estão ultrapassados. Para que uma floresta como a da Tijuca, que deixa a cidade do Rio cerca de 5 graus mais fria, se você pode comprar um ar-condicionado? Que tal se refrescar com um ar-condicionado? Pergunta o capitalismo, um sistema insaciável por energia. Calma, ouvinte, não queremos estigmatizar quem compra um ar-condicionado, até porque eu tenho um. Na forma como a sociedade está posta, ele é um item de sobrevivência em vários lugares mesmo. O problema é que essa saída individual emite gases do efeito estufa e é responsável por 10% de todo o consumo global de eletricidade. E é bom lembrar que combustíveis fósseis são a fonte primária de 82% da energia. Ou seja, mais ar-condicionado, mais calor. O paradoxo do ar-condicionado e emergência climática é o tema dessa semana do Vozes Livres. Afinal, o sistema não pode deixar você saber que a sua refrescada individual é a nossa fritada coletiva. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que frita com os dias mais quentes da história. Eu sou o Guilherme Prado e estamos em mais um Vozes Livres. Ah, Guilherme, mas vem você com essa história de arvorezinha. A arvorezinha não vai substituir o meu ar-condicionado, não vem com essa não. Sim, arvorezinhas são bem importantes, cara. Tem até um bom vídeo aqui pra gente pensar nas árvores e como elas são importantes para a refrigeração coletiva, é claro, do planeta. A pequena era do gelo, o genocídio capitalista da América. Isso foi essencial para a gente ter como exemplo essa questão das árvores como protagonistas de uma refrigeração coletiva. Temos um estudo muito interessante sobre essa pequena era do gelo causada pela conquista, pela invasão da América pela Europa, que resultou em uma queda generalizada de temperatura. Então, ali entre o século XVI e XVII, quando a gente teve já os resultados do genocídio indígena feito pelos europeus, a gente teve uma queda de temperatura planetária mais de 0,1 graus Celsius. Veja bem, tudo isso por causa do genocídio indígena. Então tá aí na tela para vocês, The Columbian Encounter and the Little Ice Age. Cliquem no nosso vídeo aí para ver, vá no nosso canal que tem lá um episódio sobre isso. Esse estudo fala que esse processo de genocídio contribuiu para um decrescimento, para uma redução da concentração de carbono em 7 partículas por milhão, 7 ppm. Então todo o genocídio indígena causou uma morte generalizada de pessoas, portanto a floresta se regenerou e quando a gente foi ver, o capitalismo gerou uma onda de frio, né? Então se hoje ele traz a emergência climática de calor, principalmente, mas não só, naquele momento o capitalismo gerou uma pequena era do gelo. E aí a gente pode ter em comparação o que representa isso. 7 partículas por milhão é muita coisa. Para você ter noção, a gente emite na atmosfera, a gente aumenta a cada ano 2,5 partículas por milhão de gases, de CO2 na atmosfera. Isso quer dizer que naquela época, no século XV e XVI, a gente teve uma redução de partículas por milhão que equivale a 3 anos quase de emissões de um capitalismo ultra desenvolvido e fóssil como o de hoje, para vocês verem como arvorezinhas têm sentido sim. Mas vamos à questão do ar-condicionado, galera. Por que isso pode ser um problema e já é um problema para a gente pensar essa solução individual? A gente tem como projeção aí um enorme aumento de unidades aí individuais por família de ar-condicionado. Se em 1990, como a gente vê no gráfico da Our World in Data, havia no mundo 575 milhões de unidades de ar-condicionado, agora a gente tem 2,3 bilhões de unidades. A estimativa é triplicar até 2050. A gente vai chegar próximo aos 6 bilhões. Porém, se as pessoas enriquecerem ou o ar ficar mais barato, esse número pode ir muito além. E qual que é o problema disso? O mundo consome cerca de 29 mil terawatts-hora. O ar-condicionado e ventiladores consomem 2.100 terawatts-hora em número de 2022, tá? Isso significa 7% da energia total consumida. E 20%, veja bem, 20%, 1/5 de toda a energia consumida
na cidade. Então, galera, veja bem, hein? A gente pode estar falando aí até 2050 o triplo desse consumo total de terawatts-hora de eletricidade e de energia. E aí, galera, a gente tem que entender o capitalismo como um devorador de energia. O consumo global de energia primária só sobe. Em 1973, a gente tinha um consumo de 75,09 terawatt-hora. E hoje a gente está em 183. Agora, números de 2023, na verdade, né? Então, algo para a gente pensar aí, refletir, acho que vale um episódio sobre isso e um debate. Existe algum sistema possível que não tenha, um sistema no sentido ecológico, um sistema possível de ter algum equilíbrio e uma boa vida para todo mundo se ele não tiver um certo limite de energia? Porque a gente vê cada vez mais energia sendo gasta, né, por essa sociedade. Mais aceleração da vida, mais lixo, mais demanda por ar-condicionados e a gente sempre tendo que trabalhar mais, tendo que consumir mais, então não existe um limite, né? Existe uma desigualdade muito grande sobre o uso de energia. Os que têm ar-condicionado ou os que têm iates mobilizam muito mais energia do que aqueles que são mais pobres. Mas se todos os mais pobres consumirem energia como quem tem um iate e vários ar-condicionados em casa, o mundo simplesmente não fica viável. Então, uma boa discussão sobre isso é os limites de energia para uma sociedade justa. Porque isso é necessário novamente, galera. Se a gente for ver aí, os dados são estrondosos. A gente tem esse uso, esse consumo por fonte de energia global aí, a gente tem números estarrecedores de 1.800 para 2023, especialmente depois dos anos 50, todo o consumo de todas as fontes são simplesmente levados como se fosse um taco de hóquei, né? Um aumento exponencial. Se a gente está tendo alguma adição de energia sustentável ao total de energia, é só uma adição mesmo, é um complemento a uma demanda sempre crescente. E o ar-condicionado é muito simbólico disso, tá, galera? Então vamos pensar não só sobre as emissões indiretas, porque toda essa energia, essa eletricidade, ela vai gerar no final emissões de gases, tá? Essas seriam emissões indiretas, né? E uma demanda de eletricidade, de energia direta, mas com emissões diretas. Vamos pensar também nas emissões diretas do ar-condicionado, né? Ele diretamente emite gases do efeito estufa também. Então, toda vez que a gente tem um ar-condicionado instalado, ele vai resfriar aquele ambiente, jogando para fora ar quente, ou seja, deixando ao redor daquele ambiente mais quente, mas também vai emitir gases. E aí pensem nisso. Alguns pesquisadores estimam que os gases do ar-condicionado, dos ar-condicionados, da refrigeração do mundo, emitem 720 milhões de toneladas de equivalentes de dióxido de carbono. Então a pegada anual de carbono ou a pegada ecológica do ar-condicionado diretamente também é muito alta. Alguns estudos apontam aí para 3,2% de todas as emissões de gases do efeito estufa em números de 2022. Então só os ar-condicionados 3% dos gases. E isso, lembrem, pode triplicar até 2050. Então, galera, temos um engodo aqui, né? Naturalmente, a indústria do ar-condicionado não iria querer saídas coletivas, não vai querer necessariamente que essas saídas sejam estimuladas. Tampouco a indústria fóssil, não é mesmo? Já que emissões indiretas são feitas pelo ar-condicionado, porque ele demanda energia primária fóssil, que ainda alimenta boa parte do sistema energético mundial, né? Afinal, mais ar-condicionado, mais demanda por petróleo, gás e carvão. Além de tudo, né, o sistema não gosta muito de saídas coletivas, de estimulá-las, né? A gente tem um sistema onde a solidariedade não é exercitada, né? A gente é levado a resolver as coisas sozinho e não demandar, por exemplo, uma mudança da infraestrutura pública, uma mudança de como a cidade é organizada, coisas do tipo. Então, com isso, a gente vai para falar um pouco das saídas, né? Não é o tema aqui, mas eu acho legal sempre a gente deixar um pouco propositivo o nosso canal, e falar um pouco das formas que a gente tem para demandar uma mudança. É claro que o ar-condicionado ainda vai ser necessário imediatamente, né? Mas a gente precisa falar das alternativas também, as alternativas coletivas, já que vai dar no final uma grande esquentada generalizada se a gente continuar só com a saída ar-condicionado. Uma das saídas é, obviamente, o reflorestamento. Aí fica um conselho aí, uma dica, aliás, para você que gosta de ler.
tem um livro muito maneiro chamado Half-Earth Socialism, ou Socialismo da Meia Terra, onde os autores eles propõem uma saída coletiva de reflorestar metade do planeta Terra. E aí a gente pode pensar na pequena Era do Gelo. Infelizmente, claro, ocorreu por causa de um genocídio coletivo dos indígenas, mas a gente poderia fazer isso de uma forma propositiva, reflorestando o planeta. Reflorestar o planeta suga gases, fixa gases, cai a concentração, os ppm de gás carbônico na atmosfera, portanto, a temperatura cai também. Então, reflorestar é essencial para a gente ter qualquer refrescada coletiva. E aí, galera, outra coisa muito legal, o capitalismo, e aí eu quero que vocês pensem no termo moderno. Modernizar, né? Tudo é tão positivo, né? Mas modernizar é uma época da história humana, certo? O moderno, e carrega uma série de preconceitos. O que não é moderno é atrasado. É daqueles povos originários, daqueles povos subdesenvolvidos. Então, o sistema naturalmente ele não gosta de olhar para experiências de povos antigos ou de povos originários, como a gente tem hoje, para poder organizar a sociedade. Porém, a gente tem sistemas coletivos de refrigeração muito antigos, com mais de 2.000 anos de idade. Os sistemas persas de refrigeração são muito interessantes nesse sentido. Vocês estão vendo aí na tela coletores de vento que literalmente o que eles fazem? Eles captam e redirecionam o vento, a massa de ar frio, e fazem isso refrigerando bairros, áreas enormes e prédios públicos. Então, veja bem, a organização ali daquela sociedade, ela olhava como refrigerar as coisas de forma pública, generalizada, e não deixava a refrigeração para um assunto individual, da família, do seu cartão de crédito, não é mesmo? E vários desses sistemas aconteceram e acontecem ainda hoje, né? Tem os quintais chineses, procurem aí, os quintais ancestrais chineses. As casas tinham até pequenos canais, digamos assim, de água corrente, porque a água vai levar um pouco mais de temperatura mais fria, junto com pátios com muita área verde também, né? Mas, veja bem, o capitalismo não pode deixar que nas cidades tenham casas assim, espaços assim, então tem uma contradição em termos. Mas pensem, isso tudo são formas de tecnologias ancestrais que dificilmente são pensadas hoje. Porém, já há grandes obras de infraestrutura em alguns países para refrigerar bairros inteiros usando sistemas de água, de mudança de temperatura, e esses sistemas que eu falei aqui, eles também, os novos como os antigos, eles têm impactos de 4, 5 graus a menos naquele ambiente onde ele é instalado. Então vocês podem aí pesquisar de sistemas que usam a água e a climatização para poder diminuir a temperatura radicalmente. E galera, claro, né? Planejamento urbano, a urbanização radical, popular, a reforma urbana é necessária. Vejam só essa foto aí do nosso camarada Adriano, Geopanoramas, sigam ele. O cara é demais, olha essa foto lá da página dele. Não tem como uma cidade ter um microclima bacana e fresco com esse planejamento urbano. Então a gente precisa tomar cidades para planejamentos coletivos, super quarteirões, mais áreas de pedestres, menos áreas de carro, que essas áreas fiquem mais isoladas, que as árvores tomem as cidades. Isso aí é muito importante também. Galera, para fechar então, uma grande sugestão, veja só, mídia burguesa para você, mas é muito interessante, tá? Essa reportagem da DW, ar-condicionado do passado, fala muito de sistemas coletivos de refrigeração da Ásia, da África, persa, como eu disse. É muito bacana essa reportagem que está na tela e você vai gostar muito. Ficamos por aqui e dizemos, apesar de toda essa reportagem e esses temas, a revolução ainda é necessária para um planeta um pouquinho mais fresco. Não deixe de curtir a gente, segue a gente no nosso canal, coloca o sininho, Vozes Livres, Guilherme Prado fica por aqui. EcoSalve e até a próxima, que tá meio quente aqui hoje.